Queridos no Senhor, como nós temos aqui falado, Deus colocou em nosso coração, está fazendo exposições de alguns salmos selecionados, e nesses salmos nós aprendemos a orar com os filhos de Israel, e é registrado aqui muitas das situações nas quais o povo de Deus tem aprendido a buscar a face do Senhor. O salmo de hoje nós vamos estar meditando é o capítulo 4 de Salmos. Abra, por favor, a sua Bíblia, Salmo capítulo 4. Nós vamos estar aqui meditando no Salmo 4. E o tema de hoje que vamos estar pensando é confiança em tempos de angústia. Confiança em tempos de angústia. Diz assim a palavra do Senhor: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade? E buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai o travesseiro, o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos repetir o verso 8? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo e Eterno Deus, que em tua presença, Pai, queremos colocar diante de ti as nossas vidas e pedimos que a tua palavra, que agora acabou de ser lida, Senhor, continue a falar aos nossos corações e faça aquilo que o Senhor designou para ela fazer em nossas vidas. Te agradecemos pela tua palavra, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Confiança em tempos de angústia. Os estudiosos dizem que esse Salmo 4 é a continuação do Salmo 3, não por uma questão de sequência numérica, tá? Mas é por uma questão de situação circunstancial em que o autor do Salmo, que aqui é revelado como o próprio Davi, ele se encontra numa situação em que o seu filho, Absalão, se rebela contra ele e faz com que muitos venham a segui-lo nessa rebelião, e assim esse rei, o rei Davi, na situação ali, ele é colocado meio que para fora do seu palácio. Ele foi ali intimidado por toda aquela situação e ele resolveu fugir. Diante dessa situação, ele compôs o Salmo 3, que foi a meditação nossa na outra vez em que estivemos meditando aqui. E aí naquele salmo a gente pôde ver como ele se coloca diante de Deus, diante de uma situação um tanto que adversa, complicada. Eu até falei que era uma guerra que ele não queria enfrentar, não por conta da guerra em si, mas porque ele estava lutando contra alguém querido, alguém da sua estima, o seu próprio filho. Ou seja, imagina, você ter que ganhar uma guerra que você não quer vencer. Quem quer derrotar o filho, né? Ninguém, né? Mas só que Davi, ele estava nessa situação que ele não queria estar. Porém, ele nos ensina como a gente deve agir diante de tais situações. E essa situação de agora seria a seguinte, é a continuação daquele contexto ali do Salmo 3.
Os especialistas dizem que o Salmo 3 ele foi composto juntamente com o Salmo 4 no mesmo dia. E eles fazem a seguinte divisão. Eles dizem que o Salmo 3 foi composto pela manhã, no período da manhã. E o Salmo 4 foi composto no período da tarde, já ao anoitecer. Essa é a ideia que eles têm. E aí, diante disso, a gente vê aqui um tema muito nítido, que é a confiança em tempos de angústia. E em tempos de angústia, o salmista aqui, ele traz à tona para nós algumas lições. Dentre essas lições, ele está aqui no início do texto, se dirigindo a Deus em oração. E aqui no verso 1 ele diz: responde-me quando clamo. Primeiro, ele coloca essa fala aqui, não é dizendo na desconfiança, né, mas dizendo na certeza. Ou seja, Senhor, toda vez que eu oro, o Senhor responde. Amém? Então, primeiro ponto que a gente aprende aqui no início: Deus é um Deus que responde às nossas orações. Talvez uma pessoa que não entenda isso que a gente faz aqui, talvez alguém ache assim, mas rapaz, eles oram várias vezes, oram quando vai ofertar, ora porque tem uma lista de aniversariantes, uma lista de enfermos, eles oram quando vão ler a palavra, eles oram depois que termina de cantar. Esse povo fica orando o tempo todo, ora no início, ora no meio, ora no fim. Mas nós oramos, irmãos, porque nós cremos num Deus que responde à oração. Nós não estamos aqui fazendo algo meramente litúrgico, religioso. Nós estamos aqui criando uma situação de relacionamento com Deus. Nós confiamos e cremos que temos um Deus que responde às nossas orações. E esse é um ponto que devemos ter no nosso coração, porque muitas vezes a gente recorre a vários recursos e deixa para fazer a oração em última instância, quando assim se faz, né? Porque tem gente que nem lembra. Mas Davi, ele entendia isto, essa experiência de buscar a face de Deus. E como ele entendia isso? Aqui ele vai descrever algumas coisas que a gente precisa ampliar um pouco o contexto da sua vivência. Ele diz: ó Deus da minha justiça. Olha, ele está designando a Deus aqui como o Tsevaot, o Deus da justiça, o Deus que julga as causas com justiça. Ele não vai fazer algo aquém nem além. A justiça dos homens pode até falhar, mas a justiça de Deus jamais falha. Nós sempre temos aquela desconfiança quando alguém vai julgar a nossa causa, mas jamais devemos ter desconfiança quando Deus julga a nossa causa. E é justamente essa situação aqui que Davi se encontra. Ele está longe do seu palácio, distante da sua cidade, está num atrito com o seu filho, os seus súditos se rebelaram contra ele, ele está a ermo, ele está ao relento, mas ele não perde a confiança em Deus nesse momento de angústia, porque ele sabe que o Deus a quem ele ora é um Deus justo, é um Deus de justiça, a real, verdadeira justiça. Esse é um ponto que deve preservar nos nossos corações a certeza da paz que Deus nos dá. Por quê? Porque Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus que faz a coisa da maneira correta. Os homens podem até falhar, mas o nosso Deus jamais erra. E esse ponto que a gente aprende aqui com Davi, que ele coloca essa ideia de um Deus que faz justiça. O seu pleito ali é atendido. E ele começa a agora trazer um pouco à memória as experiências com esse Deus de justiça. Irmãos, você aqui pode lembrar de alguma experiência com Deus? Existe alguma situação que você tem na sua memória ali, que você viu que foi Deus que interveio na sua vida, foi Deus que deu o livramento, foi Deus que fez a cura, foi Deus que operou o milagre? E é justamente isso que Davi aqui está fazendo, ele está trazendo à memória aquilo que lhe dá esperança. Em momentos de angústia, em tempos de angústia, devemos trazer na nossa mente aquilo que nos traz esperança. Se você é um cristão, já tem uma jornada com Deus, você deve ter, meu querido, minha querida irmã, alguma experiência com Deus. Algo Deus fez na sua vida, porque não é admissível um cristão que não tenha algo de Deus
na sua vida algo que você realmente reconhece que não foi você. Um milagre que você vê que foi Deus. E aqui o entendimento de Davi, ele fala o seguinte: na minha angústia me tens aliviado. Na minha angústia me tens aliviado. Ele não está dizendo aqui que ele está isento de perturbação. Ele não está isento de problemas, de dificuldades. Não. Pelo contrário, ele admite que tem angústia. Ele admite que tem algo que está amargurando ele. Ele admite que tem dor. Ele admite que está passando por um processo angustiante. Mas só que ele diz o seguinte: que o Senhor o tem aliviado. Imagine aqui, essa palavra que aparece aqui no texto original hebraico, aliviado, é como se fosse o seguinte: é como se ele estivesse numa situação de espremido. Você já teve uma situação assim? Sabe, aquelas vezes que você quer chorar e fica aquele nó preso na garganta, aquela angústia, você está se sentindo apertado. E aqui ele diz o seguinte: tu tens me aliviado. Ou seja, ele tem uma experiência de angústia, mas também ele tem uma experiência de alívio. Ele não vive apenas angustiado, apertado, mas ele tem ali uma experiência de alívio, de ter expansão. Agora eu posso respirar. Percebe? A angústia muitas vezes nos tira o fôlego, né? Mas com Deus temos a experiência de alívio das nossas angústias. É essa outra lição que temos aqui. E aqui ele diz o seguinte: e ouve a minha oração. Por isso que ele tem esse alívio, porque Deus ouve a sua oração, atende ao seu clamor. Em tempos de angústia, devemos preservar a esperança, porque nós temos um Deus que nos alivia as angústias. Temos um Deus que nos dá expansão diante do aperto. Temos um Deus que alivia o nosso fardo. Temos um Deus que nos dá o escape. A Bíblia diz que nenhuma tentação sobreveio a nós que não pudéssemos resistir. Às vezes até a gente chega a pensar: mas meu Deus, talvez tenha errado comigo esse texto. Mas o nosso Deus é um Deus que dá alívio. E eu fiquei aqui pensando, quando li essa parte, as experiências que Davi teve com Deus de alívio. Eu imaginei aqui um momento que ele passou quando ele teve que lutar contra o leão, lutar contra o urso, para ali proteger suas ovelhas. E quem não se lembra daquele episódio em que a Bíblia narra, em que ele teve que enfrentar o gigante filisteu Golias? Mas ele foi adiante. Mas algo que para mim marcou muito não foi apenas esses episódios, mas foi quando ele, ainda sendo escudeiro de Saul, aonde ele ministrava os cânticos com a sua lira ali para ele, que aliviava o seu tormento, a sua angústia. Ele foi perseguido por Saul. Que perseguição terrível. A Bíblia conta até que Saul jogou uma lança para atingir ele, e ele se esquiva e aquela lança não pega ele por pouco. A Bíblia conta que Davi foi caçado como que se fosse um animal pelo exército de Saul. Então, várias noites Davi passou sem dormir. Várias situações Davi ficou ali na espreita iminente de ser ali atacado, mas ele soube esperar em Deus. Eu fico imaginando, talvez Davi tenha momentos de se esconder numa caverna, espremido ali, e depois ele sai e vive esse alívio. Mas é justamente isso, irmãos. Ele sabe que Deus ouve a sua oração. Então, irmãos, diante desse introito, dessa introdução, agora Davi ele passa a dar conselhos. E esses conselhos, irmãos, ele não está dando para qualquer pessoa. Ele está dando esses conselhos para aqueles que se rebelaram contra ele, para os seus súditos. E aí ele fala: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Olha só, quando ele coloca essa situação para aqueles que
que estão se rebelando contra ele, ele está aconselhando, dizendo: olha, vocês vão agora me tratar como se Deus não tivesse na minha vida, como se Deus não tivesse me ungido, me capacitado para ser o rei, porque a partir do momento que eles elegem um outro rei, eles estão dizendo: é esse aqui o rei que Deus estabeleceu, em detrimento desse outro que não já mais vale. Mas só que Davi sabia da unção que estava sobre a vida dele, ele sabia quem foi que ungiu ele, e ele sabia que não era uma questão de mérito, mas era uma questão de propósito. Foi Deus que quis e pronto. E Deus ali honrou Davi em cada momento. E mesmo naquele momento de dificuldade, de angústia, de aparente derrota, Davi estava confiante em Deus nesse momento de angústia. E essa confiança não era uma confiança alienatória, não era uma confiança, sabe, de um fanático, mas era uma confiança de alguém que tinha experiência com Deus, de alguém que já vivenciou coisas grandes com Deus. E aí ele continua dando esse conselho para aqueles homens e dizendo mais a eles: e amareis a vaidade e buscareis a mentira. Até quando? Porque a vaidade ali era aquela soberba que foi encabeçada por Absalão, muitos se achando demais, e também outros se achando também nesse momento de mentira. Porque qual era a mentira? A mentira de que Absalão agora era o verdadeiro rei. Quantas vezes, irmãos, nós acreditamos em muitas mentiras? Quando nós damos ouvidos às mentiras, deixamos de viver o alívio de Deus. Quantas vezes você, por acreditar numa mentira, você colocou no seu coração uma mágoa, sabe, uma coisa ruim, e você ali deixou aquilo tomar conta de você? Por acreditar numa mentira, você muitas vezes levou adiante por vários dias, meses, até anos, uma situação de desavença, uma situação que só lhe trouxe prejuízos emocionais, sentimentais e até, por que não dizer, físicos e financeiros. Mas só que Davi traz um conselho: não fique buscando a vaidade. A vaidade é aquilo que é vão, aquilo que não traz a nada. Porque tem pessoas, irmãos, que enfrentam a luta por algo que não tem valor nenhum. Pessoas que gastam tempo da sua vida se dedicando a situações que não levam a nada. Pessoas que estão ali dedicando tempo, dinheiro, pensamento em coisas que não vai dar em nada. E ainda por cima, outras situações que são situações de mentira, situações que realmente não tem fundamento. E aí Davi dá esse conselho: até quando? Aí ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Por que ele diz isso? Distingue para si o piedoso. Porque aqui a ideia dos salmos, dos provérbios, eles sempre colocam essa distinção entre aqueles que buscam a Deus de verdade e aqueles que não buscam a Deus. Ele faz sempre essa distinção entre o ímpio e o crente. E a distinção colocada aqui é muito clara, porque ele está dizendo o seguinte: Deus sabe quem está certo nesse negócio. Quando tem aquela confusão que ninguém sabe quem está certo, isso acontece muito quem tem filhos, né? Quem tem filhos, quando vai procurar saber qual foi o motivo da briga, aí um diz: foi ele que começou, aí outro: não, foi ele. Você, pai, você, mãe, por conhecer os seus filhos, você até pode ter uma probabilidade de acertar quem começou errado, mas Deus tem certeza quem está errado. Percebe a diferença? E é por isso que Davi diz que Deus, ele distingue para si o piedoso. Ele sabe quem está com a razão, quem está fazendo o certo. Porque aquele que busca Deus de verdade, Deus preserva. Por isso que ele depois afirma: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Por isso que ele vai ser atendido no seu clamor. Olha, observa, não tinha ainda mudado a situação de Davi. Ele estava em meio do olho do furacão. Mas ele sabia: Deus, ele me ouve. Deus sabe que eu não fiz por merecer. Deus sabe que esse que está usurpando o trono não está fazendo da maneira correta. Deus sabe que aqueles que estão com ele nesse pleito mentiroso, nesse pleito que só tem soberba e tem ali uma grandíssima vaidade, não vai dar em nada, porque o Deus a quem eu sirvo, ele me ouve.
E esse ouvir não é apenas a capacidade de escutar, mas esse ouvir aqui é a capacidade de julgar a causa com justiça. E ele continua dizendo: irai-vos e não pequeis. Parece que esse texto aqui, essa passagem aqui é colocada de maneira aleatória, né? E a gente, quando lê esse salmo de vez, nem sequer percebe essa fala: irai-vos e não pequeis. E aí coloca-se para nós uma seguinte reflexão: como podemos nos irar e ao mesmo tempo não vir a pecar? Porque bem certo é que toda vez que nós nos iramos, é fruto de algo que nos causa um tipo de revolta, né? É algo que a gente se sente machucado, traído. E a gente muitas vezes se ira por coisas que é alimentado pela nossa própria vaidade, porque a gente se sentiu ali ofendido, não é verdade? Mas só que essa palavra aqui que é colocada para nós é um hebraísmo. Eu vou aqui explicar para vocês. Esse irai-vos e não pecai-vos, aqui irai-vos, que é citado também lá em Efésios capítulo 4, versículo 25, pelo apóstolo Paulo. A ideia é o seguinte, é que quando você estiver numa situação de injustiça, você não deve se conformar com isto. E aí é uma ira que não se peca. É a ira que você tem contra a coisa que é errada. A indignação contra aquilo que é errado. A indignação contra aquilo que fere a santidade de Deus. A indignação contra o pecado. A indignação contra o erro. Você não deve se alegrar com o sofrimento alheio. Você não deve se alegrar com a injustiça. Você não deve se alegrar com as coisas que são contrárias aos valores de Deus. Pelo contrário, você deve se irar contra isso. E é justamente nesse momento que você se ira e não peca. Essa palavra irar-se aqui é nesse sentido de você não aceitar o erro. Você só ira, uma ira que não peca, quando você está contra aquilo que é errado. É justamente essa ideia. É uma indignação. Do mesmo jeito que você gasta força e energia com aquilo que lhe ofende, você deve gastar força e energia com aquilo que ofende a santidade de Deus. E é justamente isso. Deus tinha escolhido o seu ungido. Deus tinha estabelecido Davi como rei. E Davi sabia disso. Tinha essa convicção. E no momento em que todos aqueles que se reuniram contra esta designação de Deus estavam sendo contrários aos propósitos de Deus. E ali sim cabia uma ira contra aquela injustiça, cabia sim uma ira contra aquele pecado, cabia sim uma ira contra aquela ação que era contrária à vontade de Deus. E é por isso que ele coloca: irai-vos e não pequeis. Pelo contrário, o que você deve fazer? Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Consultai no travesseiro. Dizem que a melhor cama para se dormir é o repouso de uma cama sobre um travesseiro de uma consciência tranquila. É quando você, depois de ter terminado aquele dia todo, e você vai para o teu quarto e está só você e Deus ali. E você pode repousar a cabeça no travesseiro e dizer: obrigado, Senhor, porque hoje foi um dia produtivo e eu fiz o que era certo. Só que Davi, ele coloca aqui uma condição: consulte o seu coração. Consulte o seu coração para saber se de fato é assim. E é justamente isso que a gente precisa fazer: consultar o nosso coração, consultar as nossas ações. E quando ele coloca isto aqui, ele fala o seguinte: e sossegai. Se você está fazendo o que é certo, como o apóstolo Paulo vai dizer, examine um homem a si mesmo. Examine, veja. Não é? Sossegai. Aí o verso 5 ele diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, o seu culto a Deus deve ser um culto de justiça. Não adianta estar na igreja, como diz uma música aí de um evangélico, né? Que adianta vir para a igreja, depois sair e fazer tudo errado. Camarada é evangélico. Não adianta você ter uma vida religiosa, como aconteceu naquele momento ali com Davi. O sacerdote, até o sacerdote Aitofel estava do lado de Absalão.
Eles estavam ali na cidade de Jerusalém, estavam ali no templo de Deus, mas só que estavam vivenciando uma grandíssima injustiça. Que o nosso culto a Deus possa ser um culto de justiça. Porque o entendimento aqui que o culto não é esse momento que estamos nos reunindo aqui. O culto, ele é diário em nossas vidas. E é justamente essa ideia que ele coloca aqui para nós. E aí, ele fala que devemos sim confiar no Senhor. E aí o verso 6 nos diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. E essa pergunta é uma pergunta que a gente deve se fazer entendendo o seguinte: afastado de Deus, quem vai encontrar o bem? Quem? Será que há luz distante de Deus? Essa é a ideia que ele coloca aqui. Por isso que ele fala: levanta sobre nós a luz do teu rosto. Porque quem está próximo ao Senhor está próximo da luz. É justamente aquela ideia que 1 João coloca. Aquele que está distante da luz está em trevas. Aquele que está próximo da luz está, na presença de Deus. É justamente essa a ideia aqui. E aí ele continua dizendo para nós: mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal e de vinho. E aqui, irmãos, é justamente esse momento quando Davi está ausente do palácio, ficou a ermo, colocado ao relento, ele estava ali com escassez de alimentos. Tanto é que se você ler a passagem de 1 Samuel, de capítulo 15 ao capítulo 18, 19, você vai ver todo esse acontecimento, desse contexto da vida de Davi. E ali você vai ver momentos em que o pessoal estava no palácio, quem estava na cidade, estava tendo todos os recursos de alimento, de moradia, mas quem estava lá pelas cavernas, pelas montanhas, no sereno, ao relento, esses aí estavam padecendo de escassez de alimento. Mas sabe o que Davi aqui fala? Ele fala o seguinte: Senhor, eu que estou aqui, passando o que eu estou passando, toda essa minha carência, necessidade, escassez, estou muito melhor do que aqueles que estão fartos. E é justamente essa coisa que muita gente não vai entender, porque em momentos de angústia, em momentos difíceis, às vezes pode estar lhe faltando muitas coisas, mas você sabe que você tem um Deus que peleja por você, você sabe que você serve a um Deus que responde a sua oração, você tem a convicção da unção que Deus colocou na tua vida, você tem a convicção daquilo que Deus está colocando diante de você, porque você já tem experiências com Deus. Aí você vai ver pessoas que estão fartas, mas não adianta ter fartura se você não tem um Deus que dá toda essa fartura. Não adianta ter as bênçãos de Deus e não ter o Deus da bênção. E aqui vale salientar o Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma tradução mais próxima do texto hebraico seria: o Senhor me pastoreia, por isso não tenho falta de nada. A ideia é o seguinte: enquanto que aqueles que se rebelaram contra o rei estavam no palácio, na cidade santa, diante ali daquele templo de Deus, estavam na sua fartura, e aquele que era o rei ungido por Deus estava a ermo, estava ali no relento, no sereno. A ideia era o seguinte: aquele que estava no sereno, no relento ali, tinha a unção de Deus, e aquele outro que estava usurpando o trono do rei não tinha a unção de Deus. Não adianta ter bens, ter benefícios que esse mundo dá, se você não tem o Deus de todo bem e de todo benefício. Porque quando Deus, Ele é o nosso pastor, temos o suficiente. A ideia não é que não falta os recursos, a ideia é que Ele é o meu sustentador. Ele é o meu maior recurso.
É essa a ideia. Porque quem tem Deus, não falta nada. Quem tem Deus tem a maioria. Absalão estava com a maioria dos súditos, mas estava distante do Senhor. Davi estava com a minoria, mas ele estava buscando o Senhor em tempos de angústia. Porque mesmo em tempos de angústia, há esperança. Por isso que no versículo 8, ele pode fazer a seguinte declaração: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Em que ou em quem você tem se segurado? Um amigo pastor me ligou esses dias com um assunto um tanto que complexo e perguntando sobre várias linhas teológicas, e eu expliquei para ele várias escolas, várias linhas teológicas, filosóficas, e por fim eu disse a ele: meu querido irmão, o que interessa para nós não é esses argumentos todos não, o que interessa para nós é que Jesus é a nossa âncora. Ele disse amém. Amém. Às vezes a gente está cheio de tantas teorias, tantas coisas, né? Mas o que nos interessa, meus irmãos, é que você pode em paz se deitar e pegar no sono. É isso que interessa. Não adianta tantas coisas no teu coração e essas coisas não te dão paz. E o que importa é aquilo que te dá segurança, é aquilo que te dá certeza, como ele coloca aqui, que ele pega no sono. E ele diz o motivo disso: porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quando nós temos essa segurança em Deus, podemos, em meio a tempos de angústia, viver esperança. E eu pergunto para você: você tem tido experiências com Deus? Talvez hoje você esteja numa situação de angústia. A palavra do Senhor não nega que as teremos. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas o mesmo Jesus que disse que no mundo tereis aflições, ele disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você tem essa segurança no Senhor. Você pode fazer como o salmista Davi, deitar em paz e ter um sono confiante, porque Deus é a tua segurança. Eu quero convidar você para uma oração. Nessa oração eu queria que você pudesse não negar as diversidades, as dificuldades, mas diante dessas dificuldades, você pudesse colocar diante do Senhor a tua confiança, a tua segurança nele, e declarar a tua necessidade da presença dele em ti. Vamos orar. Pai Santo, diante de tua presença, Senhor, queremos te agradecer pela segurança que temos em ti, Pai. Essa segurança que só o teu Espírito Santo pode nos dar. Queremos colocar, Senhor, diante de ti as nossas vidas, porque os dias que temos vividos não têm sido dias fáceis, mas nós podemos ter esperança mesmo em momentos difíceis, mesmo vivendo tempos de angústias. Por isso, Pai, queremos fazer conforme aprendemos hoje aqui, que o nosso coração venha ter a certeza da tua provisão, da tua presença, mesmo que nos falte, ó Deus, recursos, mas que não falte a tua presença em nossas vidas. Pai, quero te pedir por aqueles que têm sido espremido pelas circunstâncias da vida, espremido, ó Deus, por esse momento que está sendo vivenciado.
Eu peço que o Senhor venha trazer o alívio, porque a tua palavra nos diz que o Senhor também nos traz refrigério para a nossa alma. Faz assim, Pai, para que o teu nome, através de nossas vidas, venha a ser glorificado. Nós queremos te pedir e desde já te agradecer, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe o seu povo.